Olá, aluno e aluna do CEF 106. Sou o professor Vanderlei Almeida, de Língua Portuguesa. Estou com muita saudade de você, aluno do sexto ano e sétimo F também. Essa foi a forma que a Secretaria de Educação encontrou para poder chegar até você com o ensino-aprendizado de uma maneira que seja satisfatória, respeitando o momento ao qual nós estamos enfrentando, que exige muita cautela, exige muito cuidado, mas nós temos a certeza e a fé de que isso vai passar e de que futuramente nós estaremos juntos novamente. Ok, falando isso, nós vamos separar essa aula aqui em dois momentos muito importantes. Primeiramente, a aula de variação linguística 1, a qual nós vamos falar desses dois aqui, certo? E também na próxima aula que nós vamos falar sobre os tipos de variação linguística. Então, primeiramente, gente, variação linguística. O que seria essa variação linguística? Vamos pensar, no Brasil, nós temos mais de 200 milhões de falantes, correto? Obviamente, a grande maioria desses falantes falam língua portuguesa. Nós temos outras línguas, outros dialetos, a Libras também é uma segunda língua, mas, majoritariamente, no Brasil, nós falamos língua portuguesa. E vamos pensar o seguinte, todos esses falantes de língua portuguesa, todos eles usam a língua da mesma forma? Todos eles falam, usam as mesmas expressões, usam o mesmo sotaque? Não usam. Justamente porque a língua ela não é homogênea. Ela vai depender de alguns fatores para que se tenha aí algumas variações. Tá? A nível de região, por exemplo, a nível de escolaridade, a nível de idade, que é a faixa etária. Então vai depender de muitos fatores para que nós tenhamos essa variação linguística. Dito isso, vamos falar aqui sobre língua falada e escrita. Língua escrita e língua falada são a mesma coisa? Nós usamos da mesma forma? Temos a mesma preocupação? Não. A oralidade ela é muito mais simples, ela é muito mais fácil de lidar, porque a linguagem ela é fluida. A comunicação ela tem uma velocidade muito maior do que a língua escrita. A língua escrita nós temos que ter outros cuidados muito mais minuciosos aí nessa questão. Tá? Por exemplo, na língua falada a gente não se preocupa com ortografia. Quem é que vai se preocupar se escreve com X, com SS? Não tem essa preocupação. O erro, pessoal, é quando nós trazemos justamente esses traços de oralidade para a língua escrita, que aí nós incorremos em erro. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de formarmos, criarmos os textos oficiais para não trazermos justamente esses traços de oralidade. Tá bom? Outra coisa importante que nós precisamos falar aqui, e que é a última parte da nossa aula, que é o mais importante, é justamente sobre a variante formal e informal da língua. Como assim formal e informal, gente? Vai depender da situação. São fatores situacionais. No entanto, que a gente chama de variante situacional. Tá? Então, aqui, o padrão formal, nós também chamamos de norma culta da língua portuguesa. Por que norma culta? Por que formal? Porque ela vai respeitar as regras da gramática da língua portuguesa. Então, são textos oficiais. Na oralidade, nós podemos usar em um contexto um pouco mais sério, como palestras, aulas, entre vários outros contextos que precisam de um pouco mais de seriedade para a gente usar o padrão formal da língua portuguesa. Já quando nós falamos de informal, nós estamos falando do coloquial. Os alunos perguntam muito, o que é coloquial, professor? Coloquial e informal é a mesma coisa. Tá? A diferença básica, pessoal, do formal e informal, que também nós temos que elencar, nós não podemos esquecer, é que o padrão formal ele é uma variante de prestígio. Por que prestígio? Significa que a pessoa ela vai ter um conhecimento maior da língua complexa, da língua cheia de regras, que é a língua portuguesa. Tá? Então, infere-se que a pessoa tem mais conhecimento, de que a pessoa tem um certo grau de escolaridade um pouco maior de quem não usa essa variante formal. Já a variante menos prestigiada, que é o padrão informal, ou coloquial, vai ser justamente aquela usada no nosso dia a dia. É um pouco mais popular, é um pouco mais rotineiro. Tá? Então aqui a gente não vai ter tanta preocupação com as regras da língua portuguesa, vai ser algo mais flexível. E quando que a gente vai usar isso daí? Justamente em padrões
em situações que a gente não precisa de tanta seriedade. Uma conversa informal com os amigos, WhatsApp, redes sociais em geral, nós usamos a variante informal da língua. Um detalhe importante aqui é que nós usamos aqui também dentro dessa variante informal o uso, por exemplo, de abreviações. Como a língua ela tende a ser um pouco mais fluida, a ser um pouco mais rápida, as palavras normalmente elas são abreviadas para que justamente seja mais rápida essa comunicação entre o locutor e o interlocutor, tá? Outra coisa importante é justamente o uso de neologismos. O que seria o uso de neologismos? É o uso de palavras criadas, palavras novas. Todos os dias aí surge uma gíria nova, uma palavra diferente, certo? Justamente por causa dessa questão aí. Os estrangeirismos também, palavras que são vindas de outras línguas, de outros países, que se incorporam também na nossa língua. E outro uso importante também é o uso do internetês. Né? O que é o internetês, pessoal? Existe internetês? Internetês é a língua usada na internet. Tá? Então, os emojis, por exemplo, que é um tipo de linguagem não verbal, as abreviações que já são usadas, entre várias outras coisas. Né? Tem pessoas que gostam de usar, por exemplo, o E e o H como se fosse o E com acento agudo. Ou seja, são variações que nós usamos na internet. Mas uma coisa que vocês precisam entender, gente, não existe certo e errado nessa relação aqui. Existe justamente o quê? A questão da situação. Quando que eu uso uma variante e quando que eu uso a outra, tá? Uma é de mais prestígio e a outra é de menos prestígio, porém não existe certo e errado nessa relação, tá ok? Gente, muito obrigado, um beijo e até a próxima aula.